E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos fazer aqui uma reflexão, né? Fazer aqui nosso estudo a partir, né, de Êxodo 20. É um assunto recorrente, né? Êxodo 20. É um assunto recorrente que a gente está sempre, né, respondendo, né, aos nossos irmãos, né, protestantes. Explica Êxodo 20. Vamos lá, vamos para mais um vídeo sobre essa questão. Vamos abordar de uma forma, né, um pouco diferente. Que é assim, né? A palavra de Deus que a gente medita, que a gente fala, a gente pode falar 1000 vezes, sempre vai ter, né, algo novo, né? Algo novo para falar. Sempre vai ter algo novo para falar. Enfim, quando os irmãos, né, protestantes falam sobre Êxodo 20, pelo menos o que eu já percebi aqui, eles estão se referindo à questão dos mandamentos e das imagens, né? Eles querem saber disso. Quando ele diz leia, né, Êxodo 20, ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar, né, a proibição das imagens, tá falando sobre as imagens, e com isso, né, os 10 mandamentos. Então vamos lá para mais essa reflexão sobre essa questão, né? Êxodo 20, né? A verdade sobre Êxodo 20. Primeiro, quero falar sobre a lista dos 10 mandamentos. Já debati aqui nos comentários, né, com os irmãos protestantes com relação a essa lista dos 10 mandamentos. Essa lista dos 10 mandamentos, enumerada, né, de 1 a 10, veja, organizada, né, enumerada. Primeiro mandamento, X. Segundo mandamento, X, entendeu? É assim, na sequência. Esses 10 mandamentos, enumerados dessa forma, não tem na Bíblia, né? Não tem na Êxodo 20. Em nenhum canto da Bíblia tem, né, esses 10 mandamentos organizado, né? Numericamente organizado. Não existe. Então ele não existe. Simplesmente não existe. Pode ler lá Êxodo 20, né? Êxodo 20. Pegue lá do versículo 1, né, e leia lá, para você ver se você encontra essa lista dos 10 mandamentos. Está lá escrito os 10 mandamentos. Mas veja se ela está lá enumerada de 1 a 10, né? De forma, né, organizada de 1 a 10, como a gente tem hoje. Então, na Bíblia não existe essa lista dos 10 mandamentos, né, numerada, né, organizada. O que tem lá precisa de uma organização. Está lá escrito os 10 mandamentos, mas precisa de uma autoridade para enumerá-los. O primeiro mandamento vai até onde aqui? Até que versículo? O segundo vai até que versículo? Entende? Tem que ter essa autoridade. Então entenda de uma vez por toda, meus irmãos, né, protestantes, que questiona sempre a questão dos 10 mandamentos. A igreja mudou os 10 mandamentos. Aí eu deixo essa questão para vocês. Não existe essa lista enumerada dos 10 mandamentos na Bíblia. Então, se ela não existe, né, parem com essa acusação tola. Se a lista não está lá na Bíblia, por que dizer que a igreja mudou os 10 mandamentos? O que existe é uma lista, né, organizada por Santo Agostinho, que nós católicos, né, usamos,
Existe uma lista, né, elaborada por Santo Agostinho, lá do início, né, da igreja. E tem a lista dos protestantes, que eles elaboraram. Tem isso aí. Tem essas duas listas dos 10 mandamentos. Os católicos têm uma, elaborada por Santo Agostinho, e os protestantes têm outra. Entre Santo Agostinho, né, e os protestantes, é óbvio que os católicos precisam seguir a orientação católica, né? A orientação católica. Uma vez também, né, deixando claro, uma vez que essa lista não tem enumerada na Bíblia. Então parem com essa tolice, né, de acusar a igreja de ter modificado, né, os 10 mandamentos. Isso é bobagem. Meus irmãos católicos, quando alguém te questionar isso, a igreja mudou os 10 mandamentos, pergunte para ele onde está essa lista enumerada, né, dos 10 mandamentos, de 1 a 10, numericamente de 1 a 10. É isso que eu estou falando. Que a pessoa vai dizer, não, mas os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. Sim, está lá em Êxodo 20. Mas de forma organizada, enumerada, não está. Então, cabe a uma autoridade. E a igreja tem uma lista elaborada por Santo Agostinho e os protestantes. Para contestar a igreja, no século XVI, romperam com a igreja, questiona essa lista de Santo Agostinho e modificaram e fizeram a deles. Então, cabe, né, a nós católicos seguir a orientação católica. Então, mais uma vez, né, para finalizar esse assunto dos 10 mandamentos, a lista dos 10 mandamentos de forma numérica, né, organizada, não existe, simplesmente não existe nas Sagradas Escrituras. Então precisa de uma autoridade. Ponto final. Quer ficar com a lista dos católicos? Fica. Quer ficar com a dos protestantes do século XVI? Fica. Só que aí você está desobedecendo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deu a autoridade da igreja de ligar e desligar. Vocês vieram 15 séculos depois. Então, não precisa nem dizer quem tem mais, né, autoridade. Isso é a questão, né, dos 10 mandamentos. A verdade dos 10 mandamentos, né, em Êxodo 20. Isso é a verdade. O segundo assunto é com relação às imagens, né? Quando ele fala sobre Êxodo 20, quando ele diz mudou os 10 mandamentos, eles querem chegar nas imagens. Veja, as imagens também precisam de uma interpretação. Senão você cai em grave erro de achar que Deus é contraditório, mentiu, errou, né? Então precisa de uma interpretação. Quando lá em Êxodo ele diz, não farás imagem para ti, do que está no céu, do que está na terra, embaixo da terra, nas águas, nenhuma imagem, né, de ídolos, né, para te prostrar diante delas, porque ele castiga, né, ele castiga a iniquidade até acho que a 10ª geração, né? Então veja, lá tem essa proibição de fazer imagens de ídolos, né, de deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, o texto lá está bem claro, não terás outros deuses diante de mim. Pronto, leu lá o Êxodo 20, né? A pessoa leu lá Êxodo 20, verificou lá, tem essa proibição de fazer imagens. Aí a pessoa continua lendo as Sagradas Escrituras. Quando chegar em Êxodo 25, aí você vai encontrar lá no versículo 18 a seguinte frase, né? O seguinte texto: farás 2 querubins de ouro, né, polido, e colocarás, né, em cima do propiciatório, né, da tampa que ficava ali em cima da Arca da Aliança. Não, mas peraí, lá em Êxodo 20 eu li que Deus proibiu fazer as imagens, e aqui ele está mandando fazer imagem de 2 querubins, que é o quê? Que é anjo que está no céu. Ele proibiu fazer imagem do que estava no céu, do que estava na terra, no mar, mas agora ele está mandando fazer imagem de anjos.
E ainda diz, né, versículo 22 de Êxodo 25, ele diz, é ali no meio, né, dos dois querubins que está em cima da Arca da Aliança que eu venho falar contigo. Ele disse para Moisés. Olha só, então quer dizer que Deus do Antigo Testamento tinha um lugar em sua presença no meio de duas imagens. Ué, mas em Êxodo 20 ele proibiu. Aí o protestante vai dizer, mas peraí, ele mentiu? Ele se contradizeu, né? Se contradiz aqui? Não, ele não se contradiz. Lendo mais as Sagradas Escrituras, por isso que é bom ter a visão ampla, né, das Sagradas Escrituras, e não só pequenos textos, versículos isolados, né? Tem uma visão completa das Sagradas Escrituras, para não cair em erro, né, grave de interpretação. Então, o fato é que ele manda fazer, né, dois querubins de ouro. E o fato é que ele está no meio desses dois querubins de ouro. Era o lugar do encontro. Agora veja, né, se o próprio Deus proibiu fazer imagens e o próprio Deus mandou fazer imagens, cabe a quem? Cabe a nós procurar interpretar. Olha, aquele proibiu fazer foi imagem de ídolos, deuses, né, concorrente com ele, né? O que ele proibiu foi isso. Ficou claro nas Sagradas Escrituras o que ele proibiu foi isso, que na sequência ele manda fazer. Então, se ele mandou fazer imagem de dois querubins, e veja, se ele está no meio desses dois querubins, era o lugar da presença dele, imagina o quanto esse objeto não era venerado, não era respeitado na antiguidade. Imagine isso, né? Deus dizer, eu estou ali no meio daqueles dois querubins, ali é o lugar do encontro, onde eu vou falar contigo. Imagine se esse objeto era ou não era venerado. O pessoal andava com ele, com aquela caixa, né, com dois querubins em cima. O pessoal se prostrava diante daquele objeto. Era o lugar do encontro. Imagine o lugar do encontro com Deus. Imagine se não era extremamente venerado aquele objeto. Ah, mas peraí, mas por que Deus proibiu imagens? Sim, ele proibiu imagens de ídolos, né, da concorrência. Ficou claro isso. E para finalizar, meus irmãos, esse vídeo, né, explicando de uma vez por toda a questão das imagens, que Deus proibiu fazer imagens de ídolos, de deuses, né, da concorrência, um versículo claríssimo, né, um texto claríssimo, para a gente não restar nenhuma dúvida de que ele está proibindo, né, a confecção de imagens de ídolos, né, deuses, concorrente dos israelitas, né, naquele tempo. Veja, em Êxodo 32, temos a questão do bezerro de ouro. Temos a questão do bezerro de ouro. Quando Moisés, né, demora a descer da montanha, os israelitas, né, lê lá em Êxodo 32, do 1 ao 5, você já vai perceber isso. Eles incentivaram Arão a confeccionar, né, uma imagem, um deus, a fazer deuses para eles, que andasse à frente deles. Fazes deuses que andem à nossa frente. Porque esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então Arão pega, né, esses objetos, brincos de ouro que o pessoal usava, e coloca num molde e faz, né, um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro. E o texto diz que Arão levantou um altar, fez, né, sacrifícios, e disseram: eis aí, né, os deuses que nos tirou do Egito. Veja, aí quando Moisés desce da montanha, Moisés indignado, né, joga as tábuas no chão, tem toda aquela confusão, quebra esse altar, despedaça tudo. Esse texto, meus irmãos, não deixa nenhuma dúvida de que Deus não quer essa concorrência. Deus não quer concorrente. Deus é único. Ele é um Deus, né, ciumento, vai dizer os textos, né, sagrados. Então, ele não quer concorrência. Veja, só não entende isso quem não quiser mesmo. Porque eles tinham uma caixa, que era a Arca da Aliança, né, com dois querubins em cima. Eles
veneravam isso aí, né? Eles andavam com aquilo nos ombros, se prostravam diante daquele objeto, né? Ou seja, era veneradíssimo, né, a Arca da Aliança, que era o lugar do encontro com Deus. Mas veja, a imagem, traga na sua memória, traga aí na sua mente, né? A imagem da Arca da Aliança e o povo em volta. E a imagem do bezerro de ouro e o povo em volta. Então, o que foi que Deus proibiu aí? O que foi que ele aceitou, o que ele mandou fazer, que ele disse que era o lugar onde ele estava? Olha aí. E é isso que os irmãos protestantes não querem entender de uma vez por toda. Não querem entender de uma vez por toda. Não querem entender. Por qual motivo? Tão simples. Olha, aqui tem uma imagem de um bezerro de ouro no altar. Deus não quer. Moisés quebra. Aqui temos também uma imagem de dois querubins, né, em cima de uma Arca da Aliança, né, dessa caixa de ouro. O povo em volta. Deus mandou fazer. Precisa desenhar, né? Quer dizer que o fato é que Deus não quer concorrência. Então a proibição de Êxodo 20 é isso. Deus não quer concorrente. Deus não quer concorrente. Ele é o Deus único, ciumento. Então o fato do bezerro de ouro mostra claramente, isso não resta nenhuma dúvida. Isso é uma coisa mais clara do que a luz do dia. Deus não quer concorrência. Quando o Arão, né, e o povo fez o bezerro de ouro, Deus ficou indignado. Moisés quebrou, destruiu aquele altar. Então veja, é isso que Deus proíbe. Então essa é a verdade sobre Êxodo 20. A questão dos 10 mandamentos já foi explicado. E a questão das imagens, da proibição, né, das imagens. Que não é uma proibição, né, absoluta, mas é uma proibição, né, de ídolos, deuses concorrentes. Quando foi feito o bezerro de ouro, isso ficou evidente, né? Isso ficou muito claro de que Deus quer o que ele mandou fazer, o lugar do encontro, que era os querubins. Mas a partir do momento que os israelitas fizeram, né, o bezerro de ouro, aí a coisa ficou clara do que Deus estava, né, proibindo. Deus está proibindo essa concorrência. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês, né, nesse vídeo, esclarecendo alguns pontos. Esse do Êxodo 32, do 1 ao 5, mostra claramente a proibição que Deus fez. Deus proibiu os ídolos, né, os deuses, né, concorrentes. Então, isso Deus proibiu. Mas as imagens ele mandou fazer. Então cabe a nós saber identificar isso, né? Então cabe a nós, né, saber identificar isso para não cometer erro, para não ensinar errado, né, as pessoas. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.